Bom, eu vou dar uma breve introdução sobre essa parte de ações. As ações são tudo que causa deformação e perda de resistência, né? O desequilíbrio da estrutura. Ou seja, são cargas, entre aspas, assim, que tem o poder de fazer aquela estrutura colapsar. E existem 3 tipos de ações. Tem as ações permanentes, as ações variáveis e as ações excepcionais. Bom, as permanentes, elas podem ser diretas e indiretas. Na verdade, todas as ações, elas podem ser, né, diretas ou indiretas. A diferença é que as indiretas, elas atuam diretamente sobre a estrutura. E as ações indiretas, elas não vão estar sobre a estrutura diretamente, como, por exemplo, o empuxo hidrostático ou a retração do concreto, o deslocamento de apoios, eles não vão estar diretamente sobre aquela estrutura, mas eles podem fazer a estrutura colapsar, então eles estão ali agindo indiretamente sobre aquela estrutura. Então, as ações, né, permanentes, ações basicamente são cargas, elas vão ter valores constantes. Então, vai ser sempre constante durante toda aquela vida útil da estrutura. Enquanto as ações variáveis, elas vão variar conforme a vida útil daquela estrutura. E as ações excepcionais são acontecimentos raros que podem acontecer naquela estrutura, como, por exemplo, explosão. Aquela estrutura sofria com uma explosão, com enchente, com sismos. Então, são ali ações excepcionais que raramente pode acontecer, mas que raramente pode acontecer e tem baixa probabilidade de ocorrência. E essas ações, elas levam a estrutura ao estado limite. E existem 2 tipos de estado limite. Tem o estado limite último e o estado limite de serviço. Bom, aí o estado limite de serviço, ele vai ter também 3 tipos. Vai ter o estado limite permanente, quase permanente e raro. E no estado limite, a estrutura ela não tem a possibilidade de colapsar e de perder o seu equilíbrio ou a capacidade de resistência. No estado limite de serviço, vai acontecer apenas o desconforto do usuário. Porque a estrutura pode vibrar excessivamente ou pode ter fissuras. Então, são apenas características que vão causar ali o desconforto do usuário. Enquanto isso, no estado limite último, a gente pode ter o estado limite último normal, o de construção, e o estado limite excepcional. E o estado limite último, ele é quando a estrutura vai ali de fato estar prestes a colapsar. Então, a diferença entre os dois é que o estado limite último, ele usa as ações mais severas, a pior possibilidade possível, enquanto o estado limite de serviço, ele vai usar as ações reais de uso. Então,
ações severas, que são as cargas severas. Ações, a pessoa pode entender como se fosse carga. Enquanto aqui vão ser ações reais do uso do usuário, do dia a dia daquela estrutura. E como a gente vai classificar, né? E é muito importante a gente saber classificar as ações. Por exemplo, o peso próprio da estrutura vai ser uma ação permanente, direta, porque vai estar ali atuando diretamente sobre a estrutura. Assim como os elementos construtivos, também é permanente. A carga, né, dos elementos construtivos é uma carga constante, por isso que ele é uma ação permanente, assim como os equipamentos fixos, se eles são fixos, vão ficar ali para sempre, a carga deles vai ser constante naquela estrutura. O empuxo de terra é permanente, porém é o permanente indireto. A retração do concreto também é permanente, seria permanente direto. Fluência do concreto também. Deslocamento de apoios também, mas seria indireto. Imperfeições geométricas de pilares também, proteção também. Acidentes de uso já vão ser cargas variáveis, ações variáveis. O vento também é uma ação variável, indireta. Impactos, ação variável direta. A variação de temperatura também vai ser uma ação variável. Pressões hidrostáticas também, variável. Agora, explosões já vai ser aqui, já vai entrar nas ações excepcionais. Incêndio também são ações excepcionais e sismos, né, que são terremotos também, são ações excepcionais. E vai ser importante a gente classificar e saber o que cada ação é o que, para a gente conseguir quantificar essas ações e fazer os cálculos mais para frente. Bom, aqui a gente tem já a parte numérica e é importante a gente saber representar numericamente essas ações. Aqui a gente tem, então, uma laje de concreto armado com 12 centímetros de espessura. Quando a gente tem a espessura, o primeiro passo que a gente faz, né, é passar para metros. Então, a gente vai ter 0,12 metros, multiplicando, né, 12, fazendo vezes 10 elevado a menos 2, a gente já encontra esse valor, que é a espessura em metros. E para determinar, então, a ação, que vai ser uma ação permanente, porque a laje do concreto vai ser uma carga permanente que vai estar ali para sempre, constante, naquela estrutura. A gente vai, então, multiplicar a espessura pelo peso próprio do concreto armado, que é o material que a laje, com que é fabricado a laje. Então, a gente vai abrir na norma, na ABNT 6120, que é onde a gente encontra os valores para o peso próprio da estrutura. Bom, aqui na ABNT 6120, já na tabela 1, a gente tem aqui o peso próprio do concreto armado, que é 25 kN por metro cúbico. Então, a gente vai multiplicar aqui o 25 e a gente vai encontrar
o valor de 3, que vai ser quilonewton por metro quadrado, porque a gente está multiplicando metro por quilonewton por metro cúbico, aqui vai cortar e vai sobrar quilonewton por metro quadrado, que é a nossa unidade aqui. Então, esse daqui vai ser, né, o valor da ação permanente, né, da laje de concreto armado. Que é basicamente a espessura dela multiplicado pelo peso específico do concreto armado. Bom, agora a gente tem aqui a parte de carga de uso de piso residencial com espessura de 2 centímetros. Então, novamente, a gente primeiro vai passar a espessura para metros. Então, 2 centímetros a gente multiplica ali por 10 elevado a menos 2, vai dar 0,02 metros. E para calcular o peso específico, né, para a gente calcular não, para determinar o peso específico, a gente vai de novo lá na ABNT 6120, NBR 6120, e vamos supor que esse piso residencial seja de porcelanato. Seja um piso de porcelanato, então, consultando aqui na 6120, a gente vai achar o valor do porcelanato e a gente vai ver aqui que ele é 23 kN por metro cúbico. Metro cúbico não, 23 kN por metro cúbico, verdade. Então, a gente vai multiplicar aqui por 23. E então, o valor da ação, ou seja, da carga do piso residencial, vai ser ali de 0,46 kN por metro quadrado. Então, o valor da carga permanente desse piso residencial vai ser o 0,46 Newton por metro quadrado. Aqui, o terceiro, a gente tem o vento, né? Que seria uma carga variável. Ele não vai ser um valor constante que vai estar atuando aqui nessa estrutura, diferente da laje de concreto e do piso residencial, ele vai variar. E ele pode ser calculado conforme a 6123, que eu vou fazer um vídeo depois, mais pra frente, dessa norma, da ABNT NBR 6123. Então, ele pode ser calculado através dela. Bom, a gente também pode fazer, né, combinações de ações, apenas utilizando essas cargas permanentes, que para fazer a combinação de ação apenas de carga permanente, né, basta multiplicar pelo coeficiente aqui da carga permanente. Por exemplo, se a gente não tivesse nenhuma outra ação atuando e tivesse só da laje de concreto, para fazer a combinação de ação, a gente teria que multiplicar essa carga FD, que é a carga permanente de 3,0 kN por metro quadrado, por um valor que a gente iria encontrar, então, na ABNT, na NBR 6118, que é a norma para estruturas de concreto armado, né? Aí, se fosse uma estrutura de concreto
concreto não, se fosse uma estrutura de aço, aí a gente teria que consultar na 8800. E se fosse uma estrutura mista, para qualquer tipo de estrutura, pode ser consultado na 8681. Então, as três normas, elas fazem a combinação de ação, mas a 6118, ela é mais para concreto armado. A 8800 é mais para estruturas metálicas, estruturas de aço. Quanto a 8681, ela é mais para estruturas de maneira geral. Bom, para calcular a combinação de ação, então, só dessa ação aqui permanente dessa laje, então a gente faria o peso da ação permanente, que é 0 kN por metro quadrado, multiplicado pelo coeficiente que a gente teria que encontrar na 6118, porque a laje, ela é de concreto armado. Então, consultando a 6118, a gente teria que achar lá o coeficiente para concreto armado para combinação normal. Bom, então aqui, né, combinação de ações normais seria 1,4 para cargas permanentes. Então, a gente vem aqui e multiplica por 1,4. Então, a combinação de ação só dessa parte de cargas permanentes seria 4,2, né? Multiplicando aqui o 3 pelo 1,4.